Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o governo do general Figueiredo, governo que durou de 1979 a 1985, período final da ditadura militar. O primeiro impacto sentido pelo governo de Figueiredo foram os resultados do fim do milagre econômico. A taxa de crescimento do PIB caiu rapidamente, chegando a menos 4% em 83, ou seja, esse é o legado econômico da ditadura militar. A crise econômica significava também o desemprego e a queda do poder aquisitivo dos salários, comprometidos pela inflação. Até 81 ocorreram movimentos grevistas em todo o país, envolvendo milhares de trabalhadores de várias categorias que reivindicavam melhores salários. O governo federal reprimiu esses movimentos, intervindo em sindicatos, destituindo suas diretorias e prendendo seus integrantes. Em agosto deste mesmo ano, as lideranças sindicais se reuniram na primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT, na tentativa de organizar um movimento sindical em âmbito nacional. 2 anos mais tarde, foi criado a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que, apesar de no início não ser reconhecido oficialmente pelo governo, representava uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros. A recessão econômica se aprofundava cada vez mais e, consequentemente, a insatisfação popular com relação ao sistema político também avançava. E é sempre a crise econômica que vai levar a regimes ou sistemas políticos ou partidos políticos perderem sua popularidade. Foi assim com o PT, depois de 13 anos a fonte esgotou, a crise econômica começou a surgir e a Dilma acabou sofrendo impeachment. A mesma coisa aconteceu com o PSDB, a mesma coisa aconteceu com o próprio Collor, o seu impeachment também foi diante de uma crise econômica, a própria ditadura militar vai cair com uma crise econômica. Então, a recessão econômica se aprofundava cada vez mais e, consequentemente, essa satisfação popular com relação ao sistema político também aumentava. O presidente Figueiredo deu prosseguimento à política de abertura lenta e gradual e deixou claras as suas intenções logo no início do seu governo, declarando: "Juro que farei deste país uma democracia, um governo do povo". No seu governo foram dados os passos importantes nessa direção, mas sempre sob controle do poder central dos militares. Então começa no seu governo também a campanha da anistia. "Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá", era um dos cartazes, dizia um dos cartazes em favor da anistia para todos. Então a lei da anistia foi assinada em 1979, suspendendo as penalidades impostas aos opositores do regime militar. Assim foram libertados os últimos presos políticos e os exilados puderam voltar ao Brasil. Ampla e restrita, a lei da anistia garantiu, por outro lado, o esquecimento dos crimes cometidos contra as oposições nos anos anteriores. Então, ainda em 79, dando continuidade ao processo de abertura política, o governo extinguiu o bipartidarismo, dando espaço para que outros partidos fossem criados. Então, no lugar da Arena e do MDB, organizaram-se 5 partidos. O Partido Democrático Social, o PDS, reunindo a maioria dos integrantes da antiga Arena, do Partido dos Militares, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, sucessor do MDB, que hoje voltou a ser MDB novamente, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que reivindicava a herança do trabalhismo de Getúlio Vargas, juntamente com o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que hoje é do Ciro Gomes, né? O Partido dos Trabalhadores, o PT também nessa época, e essa figura que nós temos dentro do PTB e do PDT, a figura do... Agora esqueci, rapaz. Então, de tendência socialista que reuniu os setores ligados ao movimento sindical, que se organizava desde 78. Um 6º partido, o Partido Popular, o PP, formado por dissidentes da Arena, teve curta duração e integrou-se depois ao PMDB. A abertura proposta pelo governo era considerada muito lenta pelos movimentos sociais e pelos partidos políticos que lutavam pela redemocratização. Por outro lado, era temido pelas forças conservadoras que se identificavam com o governo e estavam comprometidas com a continuidade do regime militar. Novamente, essas forças voltavam a atuar promovendo atentados contra bancas de jornais, por venderem publicações consideradas subversivas, contra a sede da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e contra a Câmara Municipal, ambas do Rio de Janeiro. O terrorismo marcou o início da abertura na noite de 30 de abril de 81. 2 bombas explodiram no centro de convenções do Rio Centro.
no Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas assistiam a um espetáculo musical em comemoração ao 1º de maio, então fazendo aniversário agora, né? Uma explosão ocorreu na casa de força do centro de convenções, sem maiores consequências. Outra explodiu dentro de um carro, no estacionamento próprio local do espetáculo, causando a morte de um de seus ocupantes, o sargento Rosário. O inquérito policial aberto para apurar as responsabilidades do acidente não foi concluído. Arquivado e reaberto várias vezes, foi arquivado pela última vez em 1938, o ano da confecção e da nossa Constituição, né? Sem que se apurassem os responsáveis. O episódio desgastou muito a imagem do governo, especialmente a do general Goberido Couto e Silva, então ministro da Casa Civil, um dos ideólogos do movimento de 64, que teve de pedir demissão. A lenta abertura política teve continuidade em 82, quando, pela primeira vez desde 1966, os governadores dos estados foram eleitos diretamente pelo povo e não indicados pelos militares. O resultado das eleições demonstrou mais um avanço da oposição, que conquistou 11 governos estaduais, contra 12 do PDS, que era o partido antigo Arena, né? Os governadores eleitos pelo PMDB foram 10 e pelo PDT 1, né? Representavam a maioria do eleitorado, concentrado nos estados mais populosos e responsáveis pelos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Então o regime militar estava profundamente enfraquecido. Isso é um pouquinho aí do governo do general Figueiredo, de 79 a 85. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e também dê sugestões de temas, de assuntos que eu possa abordar em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.